Vou ler mais uma vez para você pegar o gancho. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite que haja uma real transformação na nossa mentalidade. Porque sabemos que na mentalidade, Senhor, vai provocar o nosso coração, a nossa alma. Nós vamos conseguir entender, Pai. Nós vamos conseguir visualizar. A revelação virá ao nosso entendimento. E nós queremos alcançar isso nessa noite. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e entregar, Senhor, a nós a palavra viva que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã a gente teve uma palavra do Dr. Perilo, que é um grande amigo meu. Temos intimidade suficiente para termos conversado sobre esse dia que nós estamos escalados juntos para pregar, mas não fizemos isso. Não falamos sobre o que nós íamos falar. Na verdade, nós que pregamos aqui, a gente gosta desse desafio porque a gente gosta de ver Deus se movendo. Então, quando ele subiu para falar do mesmo tema e citou até alguns textos que eu tinha planejado falar, eu falei: Deus, o Senhor é fantástico, apesar de nós. Tem gente nessa noite, nessa manhã, que precisam dessa palavra, e eu sei que o Senhor está nesse lugar, eu sei que o Senhor vai transformar vidas, e eu confio muito e creio no poder de Deus. E eu quero que você se conecte nisso, sabe? Que você se apegue nessa palavra e se ela não for para você, interceda por esse ambiente, interceda por algo que vai acontecer aqui nessa noite, já aconteceu de manhã, está continuando, e eu creio que o fechamento vai ser sensacional. Hoje a gente tem um cenário atual, né, de uma realidade muito absurda sobre o tema suicídio. O Augusto até iniciou o culto falando sobre o Setembro Amarelo, né? O Conselho Federal de Medicina com a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles estão fazendo isso desde 2014, se eu não me engano. Então é mais um ano que eles fazem esse movimento de conscientização, né? Tirando o estigma sobre esse assunto. E aí tem um índice aqui que eu pesquisei, que é interessante, para a gente começar a entrar nessa página, dizendo que 96,8%, quase 97% dos suicídios estão ligados a 3 transtornos mentais. Número 1, depressão. Número 2, transtorno bipolar. E número 3, abuso de substâncias. Mais de 10 mil pessoas por ano no Brasil se suicidam. E mais de 1 milhão de pessoas no mundo por ano se suicidam. Essa realidade não pode não mexer com a gente. Essa realidade não pode não afetar a nossa vida. A gente não pode, como cristãos que somos, deitar a nossa cabeça no travesseiro em paz e dormir felizes porque ninguém na nossa família se matou. Não podemos agir dessa forma. Precisa doer. Então, o primeiro ponto que nós precisamos mudar na nossa vida é que, se isso não dói em você, precisa começar a doer agora. Então, eu vou orar mais uma vez. Você vai fechar os seus olhos e nós vamos pedir: Deus, faz doer em mim, porque eu preciso me mover em relação a isso. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ser cristãos da boca para fora. Nós não queremos, Pai, ser religiosos a ponto de ouvir essas notícias, saber desses índices, Senhor, e apenas dizer: Senhor, conforta as famílias e abençoa aqueles que estão precisando de ajuda. Não, Senhor, nós queremos ser resposta. Nós queremos ser a geração que se levanta como resposta para essas vidas perturbadas mentalmente. Sabemos que o maligno tem se apossado desse terreno e feito ainda mais. Mas nós queremos, Pai, que a sua luz brilhe através de nós. Então, nos levanta, Senhor. Coloca essas pessoas na nossa frente. Nos dê oportunidade, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente consiga ver. E abre a nossa boca para que a gente consiga proclamar vida sobre elas. Que elas olhem para nós e vejam a sua vida em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Esse índice, ele é alarmante para a sociedade. O Brasil está, né, não precisa ser cristão. Todo mundo está agoniado com esse índice. Ou pelo menos diz que está.
Mas por que as pessoas estão tão doentes da alma ultimamente? E por que isso já tem entrado dentro da nossa igreja de Cristo, não da Shalom só? Se você parar para pensar, as doenças da alma, elas são algo que podem existir, né? As tristezas, elas podem existir. A Bíblia diz, né? Deus disse que o choro pode vir, mas ele dura uma noite, porque a alegria vem pela manhã. O que ele quis dizer com isso no texto? Ele diz o seguinte: olha só, vai ter momento que você vai chorar, mas você precisa se alegrar, porque de manhã eu nasci para você, eu vou renovar a minha misericórdia, a minha graça sobre a sua vida, e você precisa olhar para isso. É isso que o texto diz. Também diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então são palavras que mostram que a gente teria tribulações. Teremos tribulações, mas precisamos arrumar uma forma de focar melhor a nossa visão. Em Eclesiastes diz que há tempo para sentir tristeza e também há tempo para se alegrar. Então é comum que nós sintamos tristeza, sim. Eu sou de uma geração que, quando eu era criança, eu via muito assim: tá triste, tá repreendido em nome de Jesus. Era como se fosse o demônio na vida da pessoa entristecendo ela. Eu não vou te dizer que não é, mas eu não vou te dizer que toda tristeza é, porque eu acabei de ler para você alguns textos que Deus mesmo disse que teríamos aflições e tristezas. O demônio, ele, na verdade, toma posse de uma mentalidade que você começa a criar. Eu sou triste, eu vou viver assim para o resto da minha vida. Aí ele entra nessa brecha e começa a te paralisar, fazer você não acreditar, não ver esperança na sua vida, e aí vai te afundando mesmo. Eu percebo a cada dia que eu tenho vivido, assim, não são muitos anos, mas também não são tão poucos, e a nossa confiança, na verdade, ela não está onde deveria. E quando eu digo nossa, eu falo geral, principalmente das pessoas que têm se encontrado nessa situação de tristeza permanente. Não está confiando, colocando a sua confiança onde deveria. O motivo de alegria da gente não está sendo colocado no lugar onde deveria. E os motivos de prazer da nossa vida também não estão sendo colocados no lugar onde deveria. Você já ouviu aquele dizer, né? As pessoas numa bebida ou numa festinha, nas drogas, encontram momentos momentâneos de prazer, né? Mas aí você sai dali e vem aquele vazio. Já ouvimos muito isso. É exatamente isso. Só que não precisa só bebida, drogas e baladas e festas. Não precisa ser só nesse mundo tão apartado da nossa realidade, como cristãos. Nós, cristãos, temos errado nisso. A gente está confiando e colocando alegria em coisas, prazeres da nossa vida e o nosso coração, depositando em pessoas, colocando toda a nossa esperança em situações que nós esperamos que aconteçam, e aí nós somos frustrados. Enquanto que a Bíblia diz que eu preciso colocar toda a minha confiança no Senhor, toda a minha alegria e meu prazer na lei do Senhor, e de manhã e de noite eu preciso meditar naquilo. Na verdade, a gente está fazendo um caminho totalmente torto, e queremos ser alegres em abundância, ter vida em abundância, regozijar. E o problema é que nós estamos fazendo o caminho errado. E quando a gente percebe isso, é fantástico. Quando Deus mostra para a gente diz: é verdade, eu realmente estou colocando meu prazer, minha alegria, minha esperança em pessoas, coisas, situações que não são em Deus. E às vezes a gente tenta arrumar um atalhozinho dizendo assim: não, mas aquela pessoa em quem eu coloquei a minha alegria, a minha esperança é de Deus. Mas ela é o meio do caminho, ela não é Deus. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas falhando e aí o nosso mundo desaba. Pessoas não correspondendo com aquilo que a gente esperava e aí o mundo desaba. E aí vem a frustração, a depressão, a tristeza, a angústia, eu largo Jesus. Certa vez eu estava vendo um vídeo de um evangelista. Na verdade, ele é um evangelista profético. Ele vai mesmo para as nações falar de Jesus do jeito mais maluco que você pode imaginar. Muitos já viram, né, o Todd White. E
Eu gosto muito do jeito doidão dele, porque eu não faria dessa forma. Então, eu tenho que abençoar essas pessoas que vão. Porque é sensacional a forma que ele consegue alcançar pessoas que eu acho que eu nunca alcançaria do meu jeito. E uma vez ele estava numa passeata na Europa e veio uma menina super bonitinha, caminhando, e ele falou assim: você conhece Jesus? Ela: já ouvi falar. Mas você acredita nele? Ele existiu, sim, acredito. Entendi. Na verdade eu sou desviada. Eu já fui cristã e agora não sou mais. É mesmo? Por quê? Porque eu me decepcionei com o meu pastor. E eu vi que Jesus não era nada daquilo. Aí ele fez assim e disse assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Jesus viveu aqueles dias com os discípulos, curou, realizou milagre? Acredito, acredito. Se você tivesse vivido naquele tempo com Jesus, você hoje, por causa de alguém, sairia da presença dele? Não acreditaria que ele é isso tudo? Não. Então você não conheceu Jesus de verdade. Você está conhecendo Jesus que esse pastor te apresentou. E porque você depositou toda a sua esperança de vida nele, porque ele caiu, você abandonou o resto. E aí Jesus não faz mais sentido para você, porque você não olhou para Jesus, você olhou para ele. Aquilo fez tanto sentido para mim, porque nessas horas você para pensar, é uma linha muito tênue em você não olhar para a pessoa e olhar para Jesus, porque a própria Bíblia diz, né, Paulo falando: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a ideia é que você imite como ele está imitando. E se você está imitando, é bem difícil que você decepcione as pessoas, porque Jesus não decepcionaria ninguém. Então, se você pensar dessa forma, você alcançaria muito mais êxito no imitar Cristo. Então, as frustrações vêm porque a nossa confiança, o nosso coração estão colocados no lugar errado. Você concorda comigo? Você vê muitas pessoas se alegrando por alguns meses. Eu estou muito feliz porque eu consegui um emprego novo. Eu estou tão empolgado, eu estou tão entusiasmado, porque agora é tudo que eu sempre quis fazer. Porque eu passei num curso. Porque eu recebi uma promoção, ou porque eu conheci um grande amigo e agora esse amigo é tudo que eu precisava. Eu tenho dias de prazer com ele ou com ela, eu rio, eu passo meu tempo, eu esqueço os meus problemas. E aí você começa a colocar o seu coração, e esses dias vão ser maravilhosos mesmo, são momentâneos, até que um dia essas coisas não correspondem com o seu coração. Por quê? Porque o próprio ser humano tem esse vazio de propósito. Nosso Criador nos fez com um buraco que somente Ele pode preencher. Então é proposital para que você volte e fale: meu Deus, o que eu estava fazendo? Onde está meu Criador? E aí você volta a Jesus, a Deus como Pai, se conecta, se pluga novamente nisso. Mas a gente não pode viver sempre nesses altos e baixos, nessas frustrações. Nós, como cristãos, precisamos resplandecer a luz do Senhor. As pessoas precisam nos pegar em dias bons e maus, vendo: Jesus é com ela, Jesus é com ele. A alegria do Senhor é a força daquela pessoa. Ela está abatida e olha como ela age. Ela está triste e olha a esperança dela onde está. E isso traz transformação de vida ao nosso redor. A Bíblia diz mostra um caminho para como a gente pode fazer isso. Uma das coisas que eu tenho mais tido um pouco de agonia é quando a teoria da palavra vem e você não sabe o que fazer com aquilo. Eu fico agoniada. Sim, eu tenho que colocar meu coração em Jesus, mas como que eu faço isso? Porque todo dia eu quero colocar meu coração em Jesus. Todo dia eu quero só olhar para Ele. Mas quando começa a minha semana e as circunstâncias vêm, quando eu vejo, eu não estou mais olhando só para Ele, não estou confiando só mais nele, e eu estou colocando minha alegria e esperança em outras coisas. A Bíblia tem 5 textos que dizem como você deve agir numa tristeza ou numa frustração. O primeiro deles diz que você precisa ter um espírito pronto a obedecer. Gente, esse é o número 1 de propósito. Quando nós não obedecemos ao Senhor, e eu digo obedecer regras mesmo, mandamento, lei, o que o Senhor tem para nós? É aquilo ali. O que, se eu fizer fora daquilo, eu entro em desobediência, certo? É tipo, sim ou não? E quando eu entro num lugar de desobediência, eu me separo
do Senhor. Meu coração se separa daquilo que me dá vida, esperança e alegria. Não é assim, ó. Não é. Você começa se separando aos poucos. Então a alegria que você sentia antes por estar ligado ao Senhor e fazendo tudo certo, ela não cai de repente. Você vai aos poucos se acostumando em estar separado do Senhor, e quando você vê, você está na treva. Quando você vê, você diz, cara, eu não tenho mais orado, eu estou perdido, eu não tenho mais sentido, ouvido a voz do Senhor. Mas isso foi um caminho que você fez, porque você foi se acostumando. Quem nos dera fosse assim, né? Tão rompante, porque a gente não ia nunca fazer isso. A gente ia se sentir uma tristeza tão imediata que a gente ia voltar correndo para Jesus. Mas o inimigo das nossas almas sabe como construir esse caminho, e ele tem feito isso de um jeito que tem atingido nós cristãos também e nos paralisado. Espírito pronto a obedecer. Esse é o número 1, nós precisamos fazer isso para retomar o nosso caminho. Retomar. Você que está triste, angustiado, oprimido nessa noite, você precisa, em primeiro lugar, colocar sua mente em obediência. Se programar para falar, Deus, eu preciso te obedecer. E, gente, o obedecer, muitas vezes, não é por prazer. É por revelação apenas. Eu sei o que é para eu fazer e eu preciso fazer. Eu sei o que eu não posso fazer e eu preciso lutar contra isso e eu não posso fazer. E aí você arruma o teu jeito. Cada um tem o seu jeito. Você arruma o teu jeito de entrar no prumo da obediência e servir ao Senhor em obediência. Você já vai ver que muitas coisas já vão começar a mudar na sua vida. Número 2. Em 1 Tessalonicenses 5,14 diz que se eu estou triste, oprimido, me sentindo fraco, eu preciso procurar apoio dos meus irmãos. E outra coisa que nós temos feito muito errado, nós nos afastamos das pessoas, nós não queremos contar nada, nós dizemos, vai tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Isso é um erro que nós fazemos. Deus nos fez para depender uns dos outros. Deus nos fez e colocou um texto na nossa frente, dizendo, quando um estiver fraco, o que estiver do lado forte, sustente. Quando eu estiver me sentindo triste, eu preciso procurar você que está forte para me ajudar. Como que essa pessoa vai te ajudar? Da forma que você precisar. Em oração, obviamente, mas em alegria, te chamando para tomar um café na sua casa, colocando louvores para você, te levantando, dizendo palavras que te gerem vida. Apoio fraternal. 3, Salmo 42:11. Existe um imperativo que Davi nos ensina a fazer. Qual é? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Davi disse para a alma dele assim, olha só, alma, ponha-se em ordem. É uma autoridade que você dá para você mesmo. A gente está estudando isso no livro do Impacto da Santidade, e é sensacional quando a gente vê que nós mandamos na nossa alma, nós comandamos ela. Então, quando o imperativo acontece nos salmos, que você vê Davi dizendo, ele está mandando para ele mesmo. Alegre-se, regozije-se no Senhor, ó minha alma. Porque se você não der esse comando para você mesmo, é você quem está sendo frustrado, é você quem está triste, é você quem está abatido. Então você precisa comandar isso para você. Você percebe os caminhos que nós não temos feito? Seja sincero com você mesmo. Você tem, em primeiro lugar, colocado o seu espírito pronto a obedecer, procurado a ajuda dos seus irmãos para te fortalecer e dito para a sua alma, bem alto, dentro da sua casa, ponha-se em ordem, hoje eu vou me alegrar no Senhor, hoje eu vou bendizer o seu santo nome. Nós não temos feito isso. Em quarto lugar, vem a oração de gratidão. Deus, minha vida está um caos, mas eu quero te agradecer. Quero te agradecer. E aí, gente, isso nunca entrou na minha cabeça. Como que eu vou agradecer se minha vida está um caos? Como que eu vou dizer, eu estou feliz se minha vida não está? Aí as pessoas me respondiam assim, é pela fé. Não, não é isso, eu encontrei outra resposta. Na verdade, eu preciso agradecer por tudo aquilo que eu não merecia e recebi.
É eu olhar para o sentido da minha vida. Aí é que está você focar no Senhor e colocar sua esperança nele e não nas coisas. Porque quando você está triste, porque algo na sua vida está dando errado, você está focando nas circunstâncias, certo? Então você não tem que agradecer por aquilo, você tem que agradecer pela cruz, pela liberdade que você tem hoje em entrar na presença de Deus como Pai, pelo Espírito Santo que habita em você e te perdoa, e olha, sonda o seu coração, perdoa os seus maus caminhos e te põe novamente na presença de Deus como digno de ser chamado filho. Isso você tem que agradecer. Você não merece, nós não merecemos. E nós precisamos olhar para isso com gratidão, e essa oração precisa existir nos nossos lábios. E um outro passo, Tiago 5,13, esse eu queria que você abrisse comigo para ler. Só a parte A do versículo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Você vê que é tão claro que chega a ser engraçado. Eu mesma, quando às vezes estou muito triste, abatida, e seria o primeiro passo que eu precisaria dar, certo? Orar. Mas você se sente tão indigno, tão triste, tão aborrecido, tão chateado, tão achando que a culpa disso tudo é Deus, que não olhou, que não te viu, que não te valorizou, que você nem ora. E o caminho que Deus dá, se eu estou sofrendo, eu preciso orar, eu não faço isso, eu não vou parar nunca de sofrer. Não vou parar nunca de abater a minha alma. Percebeu? Percebeu que a gente está fazendo um caminho todo torto, querendo chegar no final do caminho e levantar o troféu de eu sou feliz e vivo em abundância. A gente não está fazendo o caminho que Deus mandou. Agora eu vou falar alguns textos soltos aqui, queria que você prestasse atenção. Na verdade, gente, essa coisa do texto a gente toda hora colocar, me perdoem se estiver sendo chato, mas é porque na palavra de hoje eu preciso que você veja assim, são mandamentos de Deus, não está vindo de mim. Foi Deus que deu esse caminho. E às vezes a gente fica assim, gente, o que eu faço quando eu estou triste, oprimido, quando eu estou chateado, frustrado? Aí um sai para comer um negócio na rua, outro sai para comprar um monte de coisa, o outro vai encontrar com alguém que é engraçado, e o caminho não é. Você vai fazer um paliativo ali, vai resolver um problema momentâneo e daqui a pouco você está pior. Salmo 20, versículos 7 e 8, não precisa abrir, diz assim: uns confiam em carros e cavalos. Nós confiamos no Senhor, tá? Os que confiam nos carros e cavalos, o próprio versículo diz, esses vacilam e caem. Mas nós que confiamos no Senhor, nos levantamos e ficamos de pé. O que significam os carros e cavalos? São objetos bíblicos de força para vencer guerras. As pessoas achavam assim, na minha batalha tem muitos carros e cavalos, então eu vou vencer. E eu queria que você agora transpusesse isso para a sua batalha. Você não tem que confiar nas armas mundanas, terrenas, que você consegue comprar com seu dinheiro ou que você consegue cultivar com a sua capacidade, que são os carros e cavalos. Porque esses que fazem isso vacilam e caem. Mas nós que depositamos toda a nossa confiança no Senhor, nos levantamos e ficamos de pé. Isso é sensacional para a gente poder caminhar e falar assim, Deus, eu quero confiar em Ti, porque eu preciso ficar de pé e me levantar permanentemente. Eu não aguento mais essa vida de prostração. Jeremias 17, de 5 a 11. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz do homem a sua motivação. Maldito o homem que tem a sua força no outro homem. Confiar, gente, não é assim, não confio em ninguém, acredito, mas não confio. Não é nesse sentido, é assim, eu espero que tudo que eu preciso ter vem dessa pessoa. Eu coloco toda a minha motivação, aqui diz também, o homem que tem no outro homem a sua motivação. Eu gosto muito de usar aquele termo da cenourinha sacudindo, né? Para você poder caminhar.
Isso afasta o nosso coração do Senhor. Eu confiar em alguém que não nele, eu confiar e colocar minha motivação de vida em coisas e pessoas, me alegrando naquelas circunstâncias ali, enquanto aquelas pessoas estão ali, não no Senhor. Isso me afasta. Ele ainda completa. Esses homens que confiam nos homens e têm as suas motivações e tal, eles serão como arbustos no deserto, morarão na aridez, numa terra desabitada. Sabe o que é isso? Solidão. E aí a gente está se sentindo solitário. Ai, eu estou tão... Ninguém mais me ligou, ou sei lá, não quero caçoar disso, porque eu sei que são sentimentos reais e eles são legítimos, mas a Bíblia diz, você precisa olhar, eu estou confiando em outro homem? Eu estou colocando a minha motivação, meu prazer de vida em outras pessoas e situações? Estou. Então é por isso que eu estou me sentindo solitário, porque está na Bíblia, será igual a um arbusto no deserto. Aí ele vem, mas bendito o homem que confia totalmente no Senhor. Existe um totalmente nesse versículo, porque é para você não confiar mesmo em outra pessoa que não seja ele. Um homem que deposita sua fé totalmente no Senhor, esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água, não se afligirá, não sofrerá de ansiedade. Depois você lê lá, tá? É Jeremias 17, de 5 a 11. Não sofrerá de ansiedade. A árvore sofre de ansiedade? Não. É o carvalho de justiça que foi pregado aqui de manhã, que foi lido agora antes de abrir o culto. Você é carvalho, você está plantado junto a ribeiros. Então, se você está realmente confiando no Senhor, sua alma não sofrerá de ansiedade. Se você está sofrendo de ansiedade, meu irmão, minha irmã, eu te convido a olhar para essa palavra e dizer: eu estou confiando em alguma pessoa, eu estou colocando a minha vida para se motivar e ter prazer em pessoas, em situações, porque a Bíblia diz e me garante que se eu não fizer isso, eu serei alguém que não vai sofrer de ansiedade. E não deixa de prosperar. Prosperar é que tudo na sua vida vai bem, você vai se satisfazer com as coisas. Deus vai te dar e você vai se alegrar. Salmo 1, mais um texto. Bem-aventurado, ninguém usa essa palavra hoje em dia, então eu fui buscar um sinônimo para ela. Abençoado com felicidade. É você que não segue o conselho dos ímpios. Pausa. O que é seguir o conselho dos ímpios? Para a gente poder entender o que a gente está fazendo de errado. Para quem você tem colocado os seus ouvidos quando você precisa de direção? Em primeiro lugar, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Gente, está todo mundo pecando, vamos pecar também. Ou, gente, o que tem? Olha só, as pessoas que estão pecando estão sendo abençoadas ao meu ver. Isso não tem nada a ver. E as coisas vão se afrouxando e depois você vê. Cara, o que está acontecendo comigo? É isso, a palavra. É retidão, que não muda isso. E nem se assenta na reunião de zombadores. Mas, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Gente, nós não meditamos na lei dia e noite. Inclusive a gente tem pregado dizendo que a lei não existe mais e que a graça veio para abolir a lei, uma confusão mental que tem feito todos os cristãos caírem em depressão e depois não sabem por quê. A lei existe, eu preciso meditar nela dia e noite. Por quê? Porque o primeiro passo que eu preciso dar é o meu espírito pronto a obedecer. E se a lei existe, é que eu preciso obedecer. Jesus está na lei, Ele veio cumpri-la. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele funciona como um método. Se eu obedeço, eu recebo, eu tenho autoridade, eu gozo de satisfação, eu tenho motivação de vida, devoção, porque eu entendo quem Ele é, a revelação vem sobre mim. Se eu não estou caminhando nessa roda viva, eu estou triste, abatido, estou sempre sendo um peso, sugando energia de alguém que está mais forte do que eu e nunca me movo. Deixa eu te dizer uma coisa. Romanos 5, 3 e 4, acho que o Período leu esse texto hoje, não estou me lembrando. A tribulação produz paciência. Meu pai, ele sempre me ensinou uma coisa, eu sou um pouco nervosa, né?
e impaciente, eu quero as coisas de imediato e é o meu jeito. E meu pai falava assim, olha só, você precisa ser mais paciente, eu vou orar para Deus te dar tribulação. Aí eu ficava rindo, e era incrível, que parecia a boca maldita, entre aspas, porque tudo dava errado naquela semana. Eu falava, para de falar esse negócio, porque o troço está dando errado. Ele é para produzir paciência. Mas é bíblico, a tribulação produz paciência. Você está precisando de paciência? Desculpa, você vai precisar ter tribulações para você ser provado nisso. Agora, a paciência produz a experiência, e a experiência é esperança. Você está precisando de esperança para a sua vida? Você vai voltar lá no início e vai falar, Senhor, me dá tribulação, porque eu preciso treinar minha paciência, para que eu tenha experiência, para que a experiência me dê esperança. Está entendendo? A gente não consegue obedecer diante da palavra, a gente quer fazer do nosso jeito, cortar caminho, a gente é brasileiro, a gente quer o fast pass, a gente quer fila de prioridade. Deus, aqui, adianta aí, porque assim, você sabe como é que é, minha vida é uma batalha só, e aí a gente quer cortar caminho, não tem. É isso que está aqui. Salmo 112, bem-aventurado são aqueles que temem ao Senhor e têm prazer nos seus mandamentos. É mais um texto aí para te mostrar que mandamento é algo que te produz vida. Salmo 16, Senhor, Davi diz, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, portanto, alegre está o meu coração. Você vê que é uma resposta. O meu coração está alegre porque eu tenho posto o Senhor constantemente diante de mim. E nós, mais uma vez, temos confiado em carroças e cavalos. Temos colocado pessoas e circunstâncias para mover a nossa vida, nos motivar, nos dar razão de viver. Por que a gente faz diferente disso? Vamos fechar aqui a pregação, porque eu quero fazer uma ministração muito individual. Eu quero mesmo que você já comece a se preparar. Nós vamos ministrar aqui sobre a sua vida e nós precisamos que você que está sendo tocado para ministrar, né, que já é participante disso e faz isso, que já comece a orar aí para que Deus te dê palavras de conhecimento e ministre sobre as vidas. Por que nós fazemos diferente disso? Eu pensei e eu encontrei 2 respostas, mas pode ser que tenha mais, porque eu não tenho toda a razão. Por que eu caminho nesse caminho torto? Por que eu ainda insisto em receber alegria, vida em abundância de um outro jeitinho? Ou porque eu não entendi nada, e eu estou fazendo do jeito que eu acho que é, porque eu não estou entendendo. Então, se eu não estou entendendo, para alguns pode ser um pouco confortável. É melhor não entender então não, porque aí eu vou caminhar do meu jeito, porque aí eu também não preciso ser confrontado, preciso largar aquelas pessoas, aquelas circunstâncias, esses sentimentos. Não, isso é falta de revelação de quem Deus é. A falta de entendimento é porque não te foi revelado quem Deus é. Porque só consigo obedecer um mandamento com prazer e coloco a minha vida para andar e ser movida em torno dessa pessoa que é Deus, se eu sei quem Ele é. Isso é natural do ser humano. Por isso que tem aquelas pessoas que quando você fala em conversão, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entrega a sua vida para o Senhor, mas eu vou poder pular carnaval? Eu vou poder beber meu chopinho? As pessoas colocam o que dá prazer nelas, aí não posso cortar isso. É por isso. E aí, mal comparando novamente, que é um mundo à parte para nós, quais são as nossas motivações de vida que não são Senhor? Porque quando eu não quero ser confrontado, eu não oro ao Senhor e digo, Deus, cura o meu coração, tira essa tristeza de mim, tira esse abatimento de mim, é porque Deus vai falar assim, ainda bem que você veio, eu já estava doido para falar com você. O negócio é o seguinte, você está indo por esse caminho aqui, Jesus, sabia que você ia falar isso. É igual certas pessoas que vão no nutricionista e já sabem tudo que o nutricionista vai mandar parar de comer. Aí não vai nunca no nutricionista porque ainda quer comer mais um pouquinho. É simples, nós seres humanos somos, desculpa o termo, a gente é meio empacado, né? A gente empaca ali com aquela ideia e a gente não quer se mover daquilo. Então, ou eu não estou entendendo porque a revelação não chegou com clareza para mim, ou eu não quero. E você tem direito de não querer, tá?
Você tem direito de escolher continuar confiando em pessoas, tendo prazer em circunstâncias e mover a sua vida em torno de pessoas e sentimentos que elas produzem em você. Você pode querer isso. Só que você vai continuar lidando com a sua tristeza momentânea que vem e volta, vai e volta, e o troço cada vez aumenta mais, com a opressão que você sente, com a visão turva que você consegue caminhar mais ou menos no Senhor, e aí você precisa lidar com isso. Porque Bíblia, ela é sim, sim, não, não. Se você faz, você recebe. Se você não faz, você não tem. Não existe o jeitinho, o fast pass, a fila de prioridade no reino de Deus. Gente, e eu quero falar rapidamente mesmo sobre crescer na revelação de quem Deus é. Isso é fundamental para a gente fechar esse assunto aqui de hoje. O crescer na revelação de quem Deus é, não é você saber a história da salvação. Não é você conseguir decifrar para alguém ou explicar para alguém o plano da salvação. Jesus veio, morreu numa cruz e agora você está perdoado, você pode entrar na presença do Senhor, você é o sacerdote da sua própria vida. Isso é lindo, maravilhoso. Crescer na revelação é, na sua intimidade, você saber quem você é diante de Deus e saber o que Deus produz na sua vida quando você está nesse lugar. É Deus conseguir revelar a você a agenda dele e você falar assim: aonde eu entro, Senhor? E ele diz: você entra no passo 1 e no 5. Amém. E no 2, 3 vai entrar fulano. E você sai. Porque a glória é minha. E a agenda é minha. E Senhor, eu não estou com paciência hoje. Então, ok. Fulano vem e bota aqui no lugar. Porque a agenda é minha. E eu vou fazer. Crescer na revelação de Deus é começar a caminhar com a motivação de gerar o reino de Deus. Gerar. E aí você vai produzir aquilo que está dentro de você. Você vai falar do reino. Você vai ouvir e mentalizar o que você precisa fazer para que o reino continue. Para que os seus passos consigam fazer Jesus conhecido. Trazer esperança de vida para quem está ao seu redor. Então, muitas vezes nós preferimos ouvir pessoas que nos destroem, ter acesso a coisas que não nos edificam, pelo contrário, que nos matam. A gente prefere acreditar em palavras que lançaram sobre nós, de menosprezo, de morte, de que a gente não vai dar certo em algo, ou que nós não valemos aquilo tudo, do que acreditar na palavra do Senhor que já nos foi dita, dizendo: eu te amei desde o ventre da sua mãe, eu te contemplei, eu tenho um chamado para você, eu tenho um plano para a sua vida, se volta para mim, siga os meus passos e eu vou te dar a coroa da vida. A gente prefere ouvir que a gente não vale nada, que a gente não é capaz, de uma outra pessoa que nem nos criou. Fala a verdade. Eu não sei você, mas quando eu fiz essa palavra me deu um constrangimento, assim, desculpa o termo que eu vou usar, mas eu me senti um pouco burra, porque é uma coisa tão óbvia, é algo tão claro, e eu fiquei assim: Deus, como que existe esse tampão no olho das pessoas, inclusive o meu? Nós precisamos, sabe, desatar esses nós, a gente precisa caminhar com força, entrar numa guerra de dizer assim: Senhor, tira essas vestes negras, tira essa lamúria do meu lábio, tira, Senhor, esse coração permanente cinza, me traz as vestes que o Senhor me prometeu, eu quero, me lava, me redime, e vai orando, proclamando, porque quando a gente permite que essas derrotas e esses menosprezos entrem na nossa vida, na verdade a gente está dizendo assim: Deus, não entra no centro agora não, que eu ainda estou aqui às voltas com as minhas feridas. Eu prefiro estar com as minhas feridas do que no átrio do Senhor. É burro isso, desculpa mais uma vez o termo, eu não quero assustar você, mas eu me incluo. Falando assim, colocando para você, é uma escolha ruim, muito clara. O problema é que quando nós estamos imersos, nós não enxergamos. Por quê? Porque as coisas nos alimentam, elas satisfazem mesmo a nossa alma, elas vêm para nos dar alegria momentânea e a gente prefere estar ali. E aí eu quero fechar agora com o povo do Egito. Gente,
Eu quero que você agora feche os seus olhos e pense, a terra prometida que aquele povo estava caminhando para alcançar era um lugar físico, tá bom? Mas existe uma figura de linguagem que eu quero trazer para você hoje. Qual é a sua terra prometida? Quais são as coisas que você quer alcançar em Deus? Porque a terra prometida, ela dava alegria para o povo, ela tiraria o povo da escravidão, ela tinha uma terra fértil que eles cultivariam os próprios alimentos, então tirariam eles de uma escravidão. O que te escraviza? O que te prende? O que te paralisa? Você precisa largar isso lá no Egito e caminhar em direção à terra prometida. Agora eu quero te dizer uma coisa, para você alcançar a terra prometida, em Hebreus 3, no último versículo do capítulo 3 diz, o povo que não alcançou a terra prometida, não alcançou por causa de uma coisa, eles não creram em Deus. E se eu perguntar para você, você crê em Deus? Você vai dizer, com certeza. Aquele povo também dizia isso, porque eles estavam marchando em direção. Mas o crer em Deus é fazer o que Ele nos manda, acreditando que vai dar certo. É fazer com que todos os sentimentos que te envolvem hoje sejam jogados fora e você confiar no Senhor que Ele vai gerar alegria permanente em você e não mais você vai depender daquilo. Que todas as coisas que você vai mover dentro de Deus, que Deus vai mover dentro de você, vão ser eternas e não mais essas coisas você vai precisar procurar. Isso é crer no Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero que agora o Senhor traga a nós uma consciência, Senhor, uma consciência de necessidade absoluta da Tua presença. Nós não queremos, Senhor, olhar para todas essas questões e escolher não tê-las. Porque, como eu disse aqui, Senhor, nós podemos não querer, mas, Pai, isso nos paralisa, isso nos faz eternamente escravos, e nós queremos viver em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Deus, eu nessa hora, quero que o Senhor vá no mais profundo de cada coração, tocando naquilo que precisa ser mexido, e dizendo, filho amado, só eu posso te dar o prazer que você busca, que você procura. Só eu posso te dar vida e alegria em abundância. Só eu posso satisfazer a sua alma, o seu coração, a ponto de você não precisar olhar para ninguém e mais nada, só para mim. E eu vou te levantar, vou te fazer como cabeça e não como cauda. Eu vou erguer diante de ti meu nome, e eu serei conhecido através da sua vida. E é isso que Deus deseja de nós. São os planos de Deus para nós. E assim a gente vai viver em abundância, Senhor. É isso que nós queremos e precisamos nessa noite. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Quero que você já se movimente aqui para frente. Nós vamos orar especificamente para cada um. Não vamos fazer uma oração geral, porque eu creio que cada um de nós tem um ponto. Você não vai precisar dizer qual é a sua questão, mas nós vamos ministrar a vontade do Senhor sobre a sua vida. E eu tenho certeza de que aqueles que derem esse passo de fé iniciarão esse processo, e essa semana vai ser muito mais produtiva nesse sentido. Quero profetizar já, para você que ainda nem veio, que quando você vier, você vai começar a ser liberto pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai produzir em você satisfação no Senhor. Quero te chamar aqui na frente. Nós vamos cantar enquanto você vem. Você pode, que está do lado, pode orar para que essas cadeias quebrem, porque realmente isso paralisa e faz com que a gente não viva no Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor é a cura que nós precisamos para a nossa alma. Eu te peço, Senhor, que cada um de nós possa ter um entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor vai produzir em nós nessa noite. Abre as nossas mentes, os nossos corações. Nós quebramos.